Fala aí, Tricolor, Quintela na área para trazer aí notícias do Fluminense, notícias importantes sobre o Flusão, né? Já vai chegando, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, que faz toda a diferença quando vocês se inscrevem, quando vocês dão essa moral pra gente. E a gente vai trazer algumas notícias importantes, estou com as minhas anotações sobre notícias aí. A gente vai falar sobre a venda, né, do Alexander. A gente vai falar também de jogadores que voltam na terça-feira, né, que estarão à disposição do técnico Mano Menezes. E também vamos falar aí sobre Lima, né? Precisamos falar de Lima, né? O que tá aí de ataque em rede social contra Lima não tá fácil, não. A gente vai falar sobre isso, falar inclusive sobre o bastidor ontem no vestiário do Fluminense. O Lima saiu bem chateado, né, com o gol que ele perdeu. Não é só a gente que ficou chateado, não. O próprio Lima que ficou chateado também. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1912, canal que não quer ser sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Tá no ar o nosso Giro Resenha. Agora, em definitivo, com vocês aí, nosso Giro Resenha, para a gente falar sobre o Fluminense, né? E a gente vai começar aqui falando sobre os jogadores que devem voltar terça-feira. O Fluminense deve ter aí uma lista de jogadores voltando terça-feira. Já certo, né? Serna, Nonato, já estão certíssimos, jogaram ontem, né? Já fizeram a sua estreia na partida de ontem, reestreia, né? Voltaram a jogar na partida de ontem. O Serna até entrou bem no jogo, então estarão à disposição do técnico Mano Menezes. Além deles, o Marquinho também é certo que voltará já para esse próximo jogo contra o Grêmio, então teremos o retorno do Marquinhos. Também, obviamente, Arias e Ganso estarão à disposição do Fluminense. E o Germancano pode ser a grande novidade para esse jogo contra o Grêmio. Isso mesmo, o Germancano já vinha treinando em separado, já vinha tendo oportunidade e pode aparecer contra o Grêmio, né? Nesse jogo contra o Grêmio, jogo importantíssimo. Havia possibilidade dele aparecer já nesse jogo contra o Corinthians, mas por uma questão assim de poupar, de não correr nenhum outro risco maior, a comissão técnica do Fluminense resolveu não colocar o Cano, mas o Cano tem grande chance de jogar contra o Grêmio, passará por uma reavaliação amanhã e para ver se ele vai treinar segunda-feira e jogar na terça-feira. Então, a grande possibilidade de Germancano jogar contra o Grêmio. Isso aí é uma notícia importante aí para a galera tricolor. E sobre Inácio, galera. Inácio passará por reavaliação no dia de hoje. Vai fazer alguns exames hoje para saber se há lesão, né? Ele saiu sentindo o joelho, ele caminhava tranquilamente, mas com dores no joelho. Então essa aí é uma dúvida importante, porque é um jogador que foi muito bem ontem do lado de Thiago Silva, deu muita segurança para o sistema defensivo do Fluminense, né? Teve 8 desarmes no jogo. Olha só como é que foi a atuação do Inácio nessa partida. Nunca até hoje, desde que eu comecei a fazer levantamento aqui de dados estatísticos de jogadores, nenhum jogador teve 8 desarmes na história desse canal, desde que eu comecei a monitorar, né, jogador por jogador. O André era o recordista de desarme no Fluminense, com 6 desarmes. O nível o estatística de Premier League são 5, ele teve 8. Simplesmente 8. Foi, para mim, a maior atuação individual de um jogador de defesa do Fluminense que eu vi até hoje. Foi essa do Inácio. Que atuação! E, lamentavelmente, o Inácio sentiu o joelho e saiu. Estou aqui mandando mensagens para tentar saber o que aconteceu com o Inácio. O Inácio vai ficar fora do jogo contra o Grêmio. Mais importante do que isso, ele vai ficar fora do outro jogo contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, que é o que interessa mais ainda a gente. Então, assim, não tenho ainda notícias do Inácio, não sei se o Inácio vai ficar fora, não sei qual é o grau de lesão do Inácio, mas também, assim como vocês aí, eu tô nessa expectativa de saber o que vai acontecer. Sabendo alguma coisa, eu prometo que eu venho aqui num plantão aqui do canal de domingo e trago para vocês alguma informação a respeito desse caso. Mas por enquanto não temos. Então esses são os jogadores que devem voltar e grande chance do Cano voltar também. Galera, vamos falar agora sobre Alexander, né? Os árabes do Al Hilal, isso mesmo, apresentaram uma proposta pelo jogador, tá? Desculpa, Al Hilal não, Al Ahly, perdão. Al Ahly, né? Que foi o time que a gente enfrentou lá no Mundial. Perdão, falei errado. O Al Ahly apresentaram uma proposta para o Fluminense para comprar 85% dos direitos do Alexander, ficando 15%. 15% não, ficaria 5% para o Fluminense e 10% para os representantes do atleta após a venda. E o time árabe apresentou uma proposta de 8 milhões de dólares, né? 8 milhões de dólares seria algo em torno de 46, 47
milhões de reais, é isso? Basicamente, isso daí, como é que tá o dólar hoje? Eu não, acho que é um pouco mais, né? Seria algo em torno aí, vamos ver, 50 milhões, 50 e poucos milhões de reais. Acho, alguma coisa nesse sentido aí, vocês fazem estudo com a cotação do dólar aí, porque o dólar uma hora tá 5,40, outra hora tá quase 6 reais, então assim, né? Mas nessa faixa aí de 50 milhões aí de reais aí, mais ou menos, 8 milhões seria aí o valor que foi oferecido aí pelo time árabe, né? Pelo Al Ahly, né? Em que ofereceu aí esse valor para o Fluminense. Então, o Fluminense, quando recebeu o valor, imediatamente fez uma contraproposta em cima desse valor. O Fluminense pediu 10 milhões de dólares e pediu para manter 30% dos direitos do atleta, né? Ou seja, além de vender por 10 milhões, o Fluminense queria 30 milhões, queria 30% dos direitos do atleta, tá? Ficando o 20%, 30% direto pro Fluminense, 70% pro time árabe, o time do Al Ahly, né? E aí o Al Ahly ficou de responder essa contraproposta e respondeu. Ainda no dia de ontem ofereceu 9 milhões de dólares pelo jogador, só que mantendo 85% dos direitos do atleta. O que o empresário do jogador apresentou para o Fluminense de proposta? Ele falou o seguinte: olha, a gente faz o seguinte, você vende por 9 milhões, fica 85% para os caras, o Fluminense ficaria aí com 15%. Provavelmente o Al Ahly estaria disposto aí a dar uma parte de uma porcentagem para os empresários, representantes, para ele ter oferecido 15% ao Fluminense. Então o imbróglio por enquanto é esse. A proposta agora do Al Ahly de 9 milhões, menos do que o Fluminense pediu, ficando com 85% dos direitos do jogador. E o Fluminense está analisando. Informação que eu obtive dessa negociação é que o Fluminense estaria sim disposto a aceitar os 9 milhões de dólares, só que o Fluminense quer uma participação maior, né, nos direitos do atleta, mantendo aí, segundo o que eu soube, pelo menos 20%. Então, assim, o Fluminense venderia por 9 milhões de dólares e manteria 20% do jogador para uma venda futura, que não é nada ruim, né? 9 milhões de dólares aí chegaria a 60 milhões de reais. O Fluminense está precisando de dinheiro, então seria uma boa negociação. Então, o pé da negociação está esse. Os representantes do Al Ahly estão vindo para o Brasil para fechar negócio com o Fluminense. Provavelmente vão aceitar aí pagar 9 milhões de dólares e ficar com 80% dos direitos do jogador. E aí, provavelmente, Alexander joga contra o Grêmio, mas pode ser que não jogue, né, contra o Atlético Mineiro já, porque já estaria vendido para o clube, para o Al Ahly, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Mas é o que temos então. Então, finalizando, a proposta que está na mesa, que deve ser aceita pelo Fluminense, 9 milhões de dólares, Fluminense ficando com 20% dos direitos do jogador. Então, deve ser essa aí a proposta que vai ser finalizada entre Fluminense e o Al Ahly. Para fechar, galera, a gente vai falar aqui sobre Lima. Após o jogo, uma enxurrada de críticas nas redes sociais contra o Lima, várias páginas de Instagram, vários canais de YouTube, todo mundo marretando o Lima, xingando o Lima, dizendo que o Lima é o responsável pelo empate, que o Lima é um jogador que não presta, que o Lima não serve, que o Lima é isso, que o Lima é aquilo. Enfim, a torcida do Fluminense pegando muito no pé do Lima. E ontem, né, logo após o jogo, informação que eu obtive, até aqui tá escrita para mim aqui, eu vou ler aqui para vocês, para poder passar aqui a informação corretamente. Ó, a informação que me passaram sobre o Lima foi a seguinte, que ele chegou no vestiário muito abatido, né, com o gol que perdeu, com a possibilidade de gol que perdeu, chegou muito abatido no vestiário, né, e foi, como é que se fala, consolado pelos colegas, né, porque ele ficou muito triste com o gol que ele perdeu. Informação que está aqui, ó, que eu recebi aqui, que ele ficou muito triste com os gols que perdeu, né, e precisou ser consolado pelos companheiros dele. Ele sentiu muito a perda do gol, ou seja, não é... O jogador sente, galera, o jogador sente, né? Mas o Lima, ele não fez uma partida de todo ruim, tá? O Lima ontem teve dados aqui do SofaScore, eu tô até com os dados na mão aqui, dados muito bons do Lima na partida de ontem, né? Ele, para vocês terem uma ideia, ele teve 3 roubadas de bola, deu 2 passes decisivos no jogo de ontem,
né? Foi um jogador que participou, foi o segundo jogador que mais tocou na bola, segundo jogador que mais tocou na bola, tá aqui, ó, teve 64 ações com a bola, deu 92% de passes certos, 4 passes decisivos. Desses 92% de passes certos, 36% foram passes verticais, ganhou 6 duelos de 10 no chão, cometeu uma falta, sofreu 5 faltas, teve também mais 3 interceptações. Foi uma partida boa do Lima. O Lima fez uma boa partida. Só que no final do jogo ali, ele tomou uma decisão errada. Mas a pergunta que eu faço é justo massacrar o Lima, dizer que o Lima é o culpado pelo resultado, por não ter vencido o jogo? O goleiro dos caras fez uma grande defesa na cabeçada do Cauê Elias também, né? E é um clássico. Eu acho que a torcida do Fluminense, assim, respeitando aqui, cada um torce do jeito que quiser, não tô aqui para regrar o torcedor do Fluminense, pelo contrário, só quero que a galera reflita, né? Muitas vezes a gente pega jogadores para Cristo. O Keno ontem estava entrando em campo e a galera já estava vaiando o Keno. Tudo bem que ele fez aquela babaquice lá de fazer assim para a torcida, por mim nem jogava mais no Fluminense, mas o Keno fez uma boa partida, jogando pelo lado direito principalmente. E a gente não quer, e muitos não querem reconhecer, porque é o Keno e tem que bater no Keno. Entendeu? Isso, de certa forma, no estádio, até nas redes sociais, isso também atrapalha um pouco o Fluminense, tá? Então fica aqui uma reflexão. O Lima não fez uma partida ruim, o Lima não é o responsável pelo empate do Fluminense, tá? O Lima foi infeliz num último lance, mas o Fluminense criou muito pouco, né? Embora não tenha feito uma partida ruim, na minha opinião, ele criou muito pouco, né? Teve uma grande chance que o goleiro dele salvou, mas vida que segue. Fiquei chateado na hora, o Lima tinha que ter batido direto, claro, mas não acho justo pegar o cara para Cristo, para Judas e massacrar o cara. Então esse é meu ponto de vista. Ele próprio, como eu falei aqui, informação que eu trouxe, sentiu muito no vestiário, né? E precisou ser consolado pelos companheiros, porque ele queria ter feito aquele gol, mas tomou a decisão errada. Ok, galera? Então é isso aí, essas foram as principais notícias de hoje. Estou aí monitorando a situação do Inácio. Se eu souber de alguma informação sobre o Inácio, com certeza trarei para vocês aqui no nosso canal, aqui, nos nossos plantões aqui de domingo, valeu? Saudações tricolores, já se inscreve aí no canal, deixa o like e tamo junto, valeu!